você. Ó Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor, tirando de nós, ó, a velha natureza humana, Senhor, todo orgulho, toda discórdia. Ó Senhor Jesus, nós repreendemos o inimigo, nós amarramos o inimigo no poder do teu nome, Senhor Jesus. Ó, todos os espíritos malignos, ó, que trabalham para atrapalhar da tua palavra entrar nas pessoas, nós os repreendemos em nome de Jesus. Deus, nesta noite, fala ao nosso coração, trazendo cura, Senhor, trazendo salvação, libertação a cada um de nós. Senhor Jesus, venha com o teu Santo Espírito, passeando neste lugar, tocando em cada um de nós. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós somos teus vasos, somos teus instrumentos. Ó, a nossa suficiência vem do Senhor. Senhor Jesus, por isso guarde cada irmão, guarde cada pessoa aqui. Nós queremos ser alimentados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus é o Senhor. É uma alegria estarmos aqui, né, para desfrutarmos, compartilharmos da palavra. E é algo assim maravilhoso que Deus manda que nós façamos, né? A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é de costume, né, de alguns ali, mas nós devemos nos reunir, tendo em vista que o tempo se aproxima. Então, uma vez que esse tempo está se aproximando, o apóstolo diz que nós nos reunindo para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar dessa palavra. Isso realmente faz com que nós mantenhamos acesa a chama do Espírito em nós, né? Porque, como nós sempre falamos, né? A comunhão, ela nos salva. Então, nesse momento aqui, se nós estivermos concentrados no Espírito, em oração, nós estamos realmente só recebendo, realmente pensando e estamos realmente sendo salvos, né? Então, o tema de hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Só os irmãos, homens. Cristo em nós, a esperança da glória. As irmãs. Cristo em nós, a esperança da glória. Todas. Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nossa, Senhor Jesus. Esse lado aqui. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. O outro lado. Cristo em nós, a esperança da glória. Nossa, Senhor Jesus. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Senhor Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, esse tema é muito significativo, porque primeiro diz Cristo em nós, né? Todos nós temos realmente uma viva esperança, que é de um dia nós reinarmos com o Senhor Jesus, de um dia nós sermos glorificados. É por isso que nós nos doamos ao Senhor, é por isso que nós nos dedicamos na igreja no serviço a Deus, porque, como o apóstolo Paulo disse, nós corremos, mas não é em vão. Nós não fazemos como os atletas, se fosse como os atletas soltando murros no ar, tocos no ar, sem nenhum objetivo, né? A nossa carreira não é em vão. Então, uma vez que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós temos um objetivo maior. Claro, aqui na terra você tem o objetivo de ser santo, filho de Deus, separado, né? Agradar ao Senhor, mas também tudo isso tem em vista algo maior, que é nós sermos glorificados. É nós fazermos parte, né? Sermos participantes da glória de Deus. Vamos pegar o versículo que deu base aí para esse tema, Colossenses 1. Versículo 27. Senhor Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Aos quais, amém. Sim, quem pegou para ler em voz alta, por favor. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Cristo entre os gentios, sim, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém.
sem Cristo, irmãos, não há esperança para nós participarmos da glória e para termos também esse processo de glorificação. Então, a parte inicial da salvação é quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e aceita toda a sua obra. E quando o Senhor Jesus entra como o Espírito que dá vida no espírito humano, aí agora vai começar todo esse processo de santificação, de justificação, de reconciliação, até que um dia nós sejamos glorificados. Vamos ver Romanos capítulo 8, para nós vermos esse processo. Romanos 8, 29 até o 30. Senhor Jesus, amém. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Amém. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então, esses dois versículos aqui resumem muito antes de nós nascermos até o processo de nós sermos glorificados, né? Primeiro diz que Deus de antemão conheceu e também os predestinou. Amém. De antemão. Conheceu e também os predestinou. Isso aqui se refere a antes do seu nascimento, Deus já tinha um plano em sua vida, né? Como diz os Salmos, antes de me tecer, o Senhor já me conhecia, né? O Senhor já sabia de tudo, todos os meus dias estão escritos no seu livro. Verdade. Então não tem para onde fugir. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, né? Deus realmente Ele chama e Ele também conclui essa obra. Verdade. Pode ser uma pessoa como Saulo, valente, né? Que caçava os cristãos para prendê-los, né? Mas Deus alcançou. Amém. Então, se Deus realmente te escolheu, Ele vai concluir essa obra. Senhor Jesus. E Deus nos escolheu e também nos predestinou. Né? Ele nos deu aí, Ele nos destinou para quê? Vamos ver aqui. Também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, né, o Filho, seja primogênito entre muitos irmãos. Então, vou pular aqui um pouquinho. Olha. O 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Aí o 30 continua essa parte aqui, viu? Ele também predestinou. Aí o 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aí, você antes de nascer, você foi predestinado, foi escolhido por Deus. Chegou o tempo do seu nascimento, você nasceu e começou a viver. E aqui alguns, né? Eu aos meus 13 anos, se não me engano, outros aqui, né? 15, 20, 25, cada um no seu tempo, Deus chamou. E vocês atenderam a esse chamado. Amém, obrigado. Senhor Jesus, e aos que predestinou, a esses também chamou. Deus, Ele sempre está chamando, né? Como nós cantamos o hino ontem, Deus me chamando está para seguir. Então Deus está à procura do homem, Deus está chamando o homem, o ser humano, para que esses possam seguir. Porque o desejo dele é que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Esse é o desejo de Deus. Então Deus nos chamou, nós atendemos esse chamado. Então nesse processo que você atende o chamado do Senhor, passa a buscar a Deus, se converte ao Senhor, aceita toda a obra de salvação, você confessa que Jesus é o seu Senhor e também o seu Salvador, você vai viver para Ele, aí vai começar todo esse processo de salvação na sua vida. Aqui, resumidamente, diz assim: e aos que chamou, a esses também justificou. Né? Aos que chamou, a esses também justificou. Claro que tem mais estágios da salvação que está resumido, né? Tem um processo de reconciliação, de santificação, mas tudo isso engloba nesse processo de justificação, quando o pecador chega até Deus e confessa os seus erros, confessa os seus pecados, se arrepende diante do Senhor e Deus o perdoa, Jesus o perdoa, porque Jesus derramou o seu sangue
para que pudesse realmente nos justificar e fazer com que nós tenhamos paz com Deus. Né? Então, aos que chamou, a esses também justificou. Não porque você fez obras de caridade, obras de bondade, você é bonzinho, você é boazinha e você merece ser justificado ou justificado por Deus. Não, é porque Deus que é bom. Jesus derramou o sangue dele, esse sangue está disponível para todo aquele que crê, todo aquele que acreditar e aceitar essa obra de salvação. Né? Quem não acreditar, quem não crer, não vai ter acesso a isso. Né? Mas aqueles que creem e acreditam que Jesus morreu para te dar uma chance de você se voltar a Deus, viver essa nova vida, né, com Jesus, de fato você vai aceitar isso. E aí agora você vai ser justificado através do sangue de Cristo. Todos os seus pecados passados, a Bíblia diz que o escrito de dívida foi cancelado. Os seus escritos de dívidas foram cancelados quando você passa a aceitar o Senhor Jesus. Abrindo aqui um parênteses, vamos ver aqui, Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro falou isso para as próprias pessoas que crucificaram o Senhor. Senhor Jesus, Cristo, aleluia. Pedro, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, levantou ousadamente, começou a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, anunciar a Jesus. E algumas pessoas ali ficaram constrangidas, né? Vamos ver aqui o versículo 37, o versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ó Senhor Jesus, ainda diz no 40, salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui está o processo, o início da salvação. Se uma pessoa não se arrepender dos seus pecados, né, como ela vai ter acesso à salvação? Ela precisa crer, se arrepender, né, e aceitar essa obra. Alguém pregou o Evangelho para você, anunciou a palavra, sua necessidade de receber Jesus como seu Salvador, de confessá-lo, não somente como Salvador, mas também como Senhor. Você vai aceitar essa mensagem, você vai se arrepender de ter vivido para si mesmo durante tantos anos, e você vai ter aquele sentimento, aquele fogo ardendo dentro de você, aquela chama para que você agora tenha uma nova vida, para que você viva tudo isso que Deus preparou para você. E aí você vai realmente se arrepender e vai ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, por isso que diz, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Nós andamos agora em novidade de vida. Veja aí Romanos 6. Novidade de vida, aleluia. Novidade de vida. Não como mestre, como sábio. Ainda Romanos 5, só para mostrar sobre a morte do Senhor. Romanos 5, versículo 8 diz assim, olha: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Senhor Jesus, seremos por ele salvos da ira. No final do versículo 10, no final diz assim: com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, graças a Deus por tudo isso que Jesus passou por nós, né? Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores e aceitamos os chamados do Senhor, fomos justificados pelo seu sangue e por conta disso nós seremos salvos da ira. Esse é o presente de Deus para você. Você crê? Amém. Amém. Uma vez que você creu, você aceitou, você se tornou filho de Deus. Eu creio, aleluia. E uma vez que você fez tudo isso, está garantido. Eu creio. Amém. Amém. Uma vez que você creu, né, você recebeu essa salvação. A Bíblia diz que você será salvo da ira. Da ira, sou salvo. Como você vai ser salvo da ira? O versículo responde: seremos salvos pela sua vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Você vai ser salvo da ira pela vida de Cristo em você. Cristo entrou em você. Pelo crer, você já vai ter a vida eterna. Amém. É um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Vamos ver isso aí em Efésios 2. Amém. Não por obra. Aleluia, Senhor Jesus. Efésios 2, a partir do 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa situação passada, né? Triste o nosso passado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Pode deixar aí em Efésios 2, o Romanos 6 que eu ia ler e não li, vou ler agora. Romanos 6,4 diz assim, olha: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Efésios 2,6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque mostra a nossa união com a obra de Jesus. Sim. Quando Cristo morreu e ressuscitou, você toma essa verdade e você vive essa verdade através do seu batismo. Quando você desce as águas e você também sobe, você, né, está ali se unindo a Cristo. Você crê, né? Claro, você precisa crer. Você já está aceitando essa verdade, você vai dar o segundo passo, que é esse batismo, como nós acabamos de ler. Sim. E aí, irmãos, você está agora em outra posição. Aqui diz que você está nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Ou seja, você mudou de esfera, você mudou de império, você mudou de lugar, né? Isso é a santificação posicional. Você estava em um ambiente, estava em um local, e Cristo te transferiu para outro local, que é a igreja, né? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Como a graça de Deus é rica, essa suprema graça de te salvar, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor Jesus. Então, esse é o presente que Deus quer dar a todo homem. Quando o homem crê em Jesus e o aceita como seu Salvador,
Ele já tem garantido a vida eterna. Quando você nasce de Deus, você é filho de Deus, em qualquer circunstância, você continua sendo filho. Amém. Quando o filho pródigo abandonou a casa do pai, ele continuou sendo filho. Uma vez filhos, sempre filhos, né? E a vida eterna está garantida para você. Senhor Jesus, porque isso não depende do que eu faça, né? Não depende do que eu faça. Se eu vou fazer o bem, eu vou fazer o mal, não depende. A vida eterna se dá simplesmente pelo ato de a pessoa aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o dom de Deus. Agora, nós temos também o reino milenar, que é um período que antecede a vida eterna, que antecede a Nova Jerusalém. Um período de 1000 anos, e aí agora vai depender do seu esforço, no caso de se dedicar ao Senhor, de correr essa carreira, né? Verdade. Aí nem todos vão poder participar desse milênio, né? Desse reino, né? Porque serão aquelas pessoas que encheram as suas almas com o Espírito Santo, serão aqueles que multiplicaram seus talentos. Em Mateus 25 conta essas duas parábolas. As virgens nécias que relaxaram e não encheram as suas vasilhas com azeite, o noivo chegou e a porta foi trancada. Ela não tinha azeite suficiente. O Espírito Santo não penetrou na sua alma, não ganhou aquela pessoa por completo. A alma precisa ser conquistada pelo Espírito. Quando você aceitou o Senhor Jesus e o recebeu como seu Salvador, o Espírito Santo passou a habitar no seu espírito humano, né? Os irmãos chamam de salvação judicial, já está garantido, vida eterna. Mas depois vai ter um processo de viver com diligência para o Senhor, de se dedicar, né? Esforçar diligentemente, né? Para que você possa entrar nesse descanso. Aí é necessário multiplicar os dons, que diz respeito à obra, ao serviço ao Senhor, na igreja, no ministério que o Senhor te deu, né? Multiplicar os talentos e não enterrar. E no que diz respeito à sua vida com Deus, você precisa encher sua alma com o Espírito. São dois aspectos. O aspecto da obra, dar estudo, apacentar, participar dos cultos, das reuniões, dos eventos, estar à disposição da igreja, né? Na limpeza do local e no serviço. E também na sua vida com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, no seu viver diário, na busca, enchendo a alma com o Espírito. E aí, se nós estarmos nesse estado, quando o Senhor voltar, Ele vai dizer assim, né? Bem-aventurados sois vós, né? Bem-aventurado o Senhor daquele servo que quando o Senhor voltar o achar fazendo assim, amém, alimentando os conservos, vivendo a vida normal da igreja, né? Então, graças a Deus, irmãos, por essa salvação. Então, Cristo entrou em nós, amém, por meio do seu Espírito. Amém. E Cristo em nós, né, se expandindo, nós vamos ser salvos, verdade, por essa vida. Amém. E aí um dia nós vamos ser glorificados. Agora vamos voltar lá para o início, em Romanos 8. Ó Senhor Jesus, hoje eu tenho esperança, aleluia. Hoje eu tenho a esperança. Amém. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Aqui estamos neste processo de justificação e, né, santificação disposicional, no sentido de nós nos doarmos ao Senhor, para que um dia nós sejamos glorificados. Amém. Cristo em nós, Cristo vivendo em nós vivendo no Espírito Santo, nós realmente temos viva essa esperança de sermos glorificados. Amém. Né? Quando o nosso corpo corruptível vai se tornar incorruptível, sim, nosso corpo mortal vai se tornar um corpo imortal. Vamos ver isso em Filipenses. Filipenses 3, 21. Quem pegou pode ler. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia, Senhor Jesus. Então, irmãos, vai chegar um período em que o nosso corpo, né? E aqui o apóstolo Paulo colocou de humilhação, ele vai ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Como nós viveríamos eternamente se fosse nesse corpo aqui, né? Não tinha como. Estou com 32 anos, já estou com a coluna meio ruim. Imagine viver eternamente, né? Ó Senhor Jesus! Então, nós vamos ter um novo corpo, né? Esse corpo que nos humilha, esse corpo de humilhação, que sofre com doenças, que padece, ele também cheio de pecado, né? O corpo está corrompido, cheio de pecado, ele não tem como herdar o reino de Deus. Para a carne não tem remédio, para a carne não tem jeito, né? A carne realmente, a sentença dela é a morte, né? Não existe um remédio para a carne. Nós temos a vida de Deus em nosso espírito humano e nós temos o pecado em nossa carne mortal. E aí existe essa luta, né? E a nossa mente, a nossa alma, a nossa personalidade está no meio. Se você se inclinar para a carne, onde está o pecado, o resultado vai ser morte espiritual, né? Ou até mesmo, dependendo do que a pessoa esteja fazendo, morte física. Pode vir uma doença e depois uma morte, ou não sei. Mas se você se inclinar para o Espírito, sua mente estiver inclinada para o Espírito Santo de Deus, o resultado vai ser vida, né? Serão os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, né? Ó Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Então vai chegar um dia que o nosso corpo será como do próprio Senhor, né? Será igual ao corpo da sua glória, amém. Senhor Jesus. Amém. E aí realmente, irmãos, por isso que na eternidade não vai haver mais choro, mais tristeza. Vamos ver Apocalipse 21. Vai chegar um tempo que vai ser só bênção, só paz. Sim. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. O 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ó Senhor Jesus. Quem não participará disso? Ó o versículo, vamos ler o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, Senhor Jesus, o Senhor nos ajude a não sermos covardes, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será num lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí dá medo, né? Sim. Senhor Jesus. Mas como nós falamos, nós cremos no Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus tem garantido para nós a vida eterna. Amém. Aqueles que não viveram de acordo com a vontade de Deus, passarão por uma disciplina de 1000 anos, que será o choro e o ranger de dentes, como um processo de purificação, e depois eles poderão herdar a vida eterna. Mas o foco que eu quis falar era no 4, que Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Hoje nós vivemos em um mundo de violência, de maldade, o mundo jaz no maligno, né? O príncipe deste mundo está reinando, trazendo caos, confusão, guerra. Ele está por trás de tantos reinos aí na terra, está por trás de tantas coisas, e por isso tem muitas discórdias, muitas brigas, muitas coisas ruins acontecendo. Muitas pessoas culpam a Deus, né? Mas nós sabemos que o reino deste mundo foi entregue ao inimigo. Quando
Jesus estava lá no deserto sendo tentado, ele falou para Jesus que se Jesus adorasse ele, se ajoelhasse, ele daria todos os reinos do mundo. Então, o príncipe deste mundo está conduzindo aí, né, todo esse sistema, e tem um curso, levando as pessoas nesse curso para a perdição, né? Senhor Jesus. Mas, no lugar, na esfera, na Nova Jerusalém, onde de fato Cristo será o rei, aí não vai ter mais dor, luto, nem pranto, nem morte. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, né? Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Será tudo novo, irmãos. Ó Senhor Jesus, será tudo novo. Apocalipse 11:15 diz assim, olha: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Para todo sempre. Então, por que diz se tornou? Quando algo se torna, porque ele ainda não era, né? Se tornou. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E ali, quando Cristo reinar, irmãos, vai ser realmente aqueles que alcançarem, né, esse prêmio, esse galardão, essa recompensa, serão correios de Cristo. Ó Senhor Jesus, serão correios de Cristo. É por isso que nós lutamos, né? Para que nós sejamos aprovados naquele dia. Senhor Jesus, para que nós não tenhamos corrido em vão. Esse é realmente um assunto que nos preocupa, né? Porque às vezes nós podemos viver muitos anos, entregar muitos anos da nossa vida ao Senhor Jesus, mas se nós, em um pequeno detalhe, nós podemos perder essa recompensa, né? Perder esse galardão. Moisés foi um servo de Deus fiel a Deus, o mais manso de toda a terra, que a Bíblia disse. Mas chegou um momento que o povo começou a perturbar, né? Falar, e ele não aguentou e feriu a rocha 2 vezes. Era só para falar, ele feriu a rocha, bateu com força. A rocha, Paulo disse que representa Cristo, né? E por conta dessa atitude, ele não pôde entrar na boa terra, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós realmente precisamos ter o maior cuidado. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai, né? A todo tempo. Estais apercebidos, vigiem. E é isso, esse é o nosso viver cristão. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Satanás, ele não se preocupa muito com os que já são dele, né? Com os que já estão sob o domínio dele. Sim. Mas os que estão sob o domínio de Deus, ele quer encontrar uma brecha, quer encontrar uma oportunidade para fazer essas pessoas caírem, né? E ele vai utilizar certamente das coisas que nos atraem. Se eu não gosto de um doce, ele não vai me dar um doce porque ele sabe que eu não gosto de doce, então aquilo não vai me atrair. E Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, aquilo que te atrai, mas que não é de Deus, vai ser isso que o inimigo vai tentar colocar em sua frente para fazer com que você perca o reino, o galardão. Pelo visto, Isaac, Senhor Jesus, tem Jacó e Isaac, né? Sim. Pelo visto, ali, Jacó que ganhou o direito de primogenitura, né? Exatamente. Com respeito ao prato de lentilha, né? Esaú, isso mesmo, obrigado. Então, Esaú tinha direito à primogenitura, porque ele foi o primeiro filho. Mas chegou o momento que Esaú vendeu a sua primogenitura, né, por um prato de lentilha, ele trocou. Então, nós realmente temos que ter muito cuidado para que nós não percamos a bênção de Deus por algo passageiro, e depois a fome iria retornar, né? A fome ia voltar, o vazio voltaria, mas a herança é algo eterno e permanente. Então, que o Senhor Jesus nos ajude, né? Vamos finalizar aqui em Hebreus 4. Hebreus 4.
versículo 6 diz assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, vamos trazer para hoje. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos. Está vendo aí o esforço, irmãos? A vida eterna é só crer, mas esse descanso, o reino milenar, é esforço. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Senhor Jesus. Aqui diz que resta um descanso para os filhos de Deus. Esse descanso é um descanso sabático, né? Representa aí o reino milenar. Nós sabemos que de Adão, né, até o final do Antigo Testamento são 4.000 anos, né? E de Cristo até nós hoje são 2.000 anos. Então, somando aí, nós temos 6.000 anos. Resta um descanso sabático. Os irmãos fazem esse estudo mostrando que nós estamos entrando no 7.000 ano, né? Então, nesses 7.000 anos, provavelmente será o descanso. Claro, nós não sabemos o ano exatamente em que isso se dá, por conta do calendário, muitas mudanças, né? Diferentes calendários, diferentes contagens do dia, noite, como era no tempo judeu, mas é como se nós estivéssemos entrando nesse descanso, né? Nesse 7º ano, né? Nesses 7.000 anos. Então, resta 1.000 anos, e esse 1.000 anos será, de acordo com esses estudiosos aí, o momento de descanso do reino milenar. Verdade. E é onde nós realmente precisamos almejar estar, né? Nós seremos bem-aventurados se nós participarmos desse reino milenar. É isso que Deus quer para todos nós. Amém. Apocalipse 20, o versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1.000 anos. Então, até para aqueles que já morrerem, eles serão ressuscitados, né, na primeira ressurreição, e uma vez que são vencedores, eles reinarão com Cristo durante 1.000 anos. Reinarão com Cristo durante 1.000 anos, e depois dos 1.000 anos, aí vai vir realmente a vida eterna. Senhor Jesus, onde não haverá mais choro. Agora vamos finalizar aqui de verdade em Romanos 13. Romanos 13, o versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. 6.000 anos, estamos entrando no 7.000 anos, período do reino. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite. Ó Senhor Jesus, vai alta noite e o dia vem chegando. O reino milenar, irmãos, está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ó Senhor Jesus, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um. Amém, amém, amém. E quem sentir no Espírito de compartilhar e desfrutar, pode ficar à vontade. Aleluia, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.